Bom dia a todos. Hoje vocês podem perceber o cenário diferente. A gente está aqui no VBSO Advogados, a convite do nosso convidado, um cara muito ilustre, muito especial. Nosso segundo episódio da temporada 2023 de Joventex. Hoje a gente vai falar com Diego Miguita. Diego é formado em Direito pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela USP. É sócio aqui do VBSO Advogados há bastante tempo. Fiz carreira por aqui. Também tenho MBA em Gestão Tributária pela FPCAF e é professor dessa mesma instituição. Diego, obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar vindo aqui no cenário novo. E eu vou passar a palavra para o Vini para, sem mais delongas, ele te cumprimentar também, fazer a primeira pergunta e a gente trocar essa ideia. Joventex muito especial hoje. Queria reforçar o agradecimento pelo convite, por nos receber tão bem aqui no VBSO. Para a gente é uma imensa alegria, uma imensa satisfação. E, enfim, somente agradecimento mesmo e de forma bem objetiva. Diegão, a gente queria saber, né, a gente tem um certo roteiro aqui para seguir um caminho de forma bem objetiva e didática. Como se deu sua entrada no direito, assim, se tinha familiar, se tinha algum tio, algum primo que ficava incitando ali, né? A gente sabe que tem uma tradição no direito de ter familiares, né? Eu particularmente não tenho, o Ti também não. Mas, enfim, conta um pouco pra gente por que você tá aqui no direito. Beleza, obrigado aí pelo convite, Thiago, Vinícius. O prazer é meu recebê-los aqui. E eu acompanho o programa, a iniciativa é ótima. Muitos dos entrevistados e entrevistadas eu conheço, sou muito amigo, então é um prazer participar também. Eu sou do time de vocês, eu não tenho nenhuma relação com o direito antes da faculdade. Eu não tinha essa relação, eu não tenho familiar que é advogado, exceto o marido de uma prima. Mas, curiosamente, no colegial... naquela época chamava colegial, hoje em dia acho que é outro nome, ensino médio. Não, na verdade era ensino médio, já que a gente falava colegial por influência dos mais velhos falando. Eu fazia biológicas, né? Na escola que eu cursei, o ensino médio, era separado biológicas, humanas e exatas. E eu sempre fui de biológicas, porque eu pretendia fazer medicina. Uhum. E até o terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, melhor dizendo, eu pretendia fazer medicina, mas no dia de fazer a inscrição para o vestibular eu mudei de ideia, porque meu pai na época trabalhava numa obra no Hospital das Clínicas, ele era engenheiro. E aí ele me levou, apresentou um grupo de médicos lá, e um deles falou, se você quiser acompanhar da portinha lá da sala uma cirurgia de apendicite, que na época não era, hoje em dia falam que é um robozinho, que só tem um cortezinho, na época era com bisturi, acho. Eu fiquei de longe vendo e vi que saía sangue, eles limpavam e tal, e eu até hoje tenho um pouco de medo de injeção, de sangue. Eu falei, cara, quer saber, não é pra mim. Uhum. E aí eu saí de lá pensando, putz, o que eu vou fazer agora? E ainda muito novo, né, moleque, eu falava, acho que eu vou ser delegado. Quero ser delegado federal. Eu entrei na faculdade pensando, vou prestar direito, né, e aí eu consegui passar direto do colégio. Quando chegou na faculdade, eu falei, vou começar a estagiar, porque eu morava em Guarulhos na época, ia para São Paulo, eu falei, quero ganhar um dinheirinho para poder sair, né, na época frequentar cervejada, essas coisas. Eu comecei a estagiar logo no primeiro ano. E aí no primeiro estágio eu acabei caindo já em direito tributário, na época era contencioso, era um escritório pequeno, não tem a facilidade que tem hoje, então... fórum que você tinha que fazer São Paulo, Grande São Paulo, era tudo de ônibus, trem, carregando pastas do processo, fazendo carga e tal. Então, apesar disso, né, eu falo apesar porque hoje em dia todo mundo consulta eletronicamente, e ainda algumas pessoas acham ruim, né, mas naquela época era muito mais difícil, só que eu gostava da matéria tributária. Aí eu comecei a trabalhar com tributário naquela época e acabei gostando. E aí, por isso que hoje até hoje eu continuo com tributário. Mas que escolhe o direito residualmente, né? Tivemos alguns outros entrevistados que falaram assim, no colégio eu gostava muito de biológicas, de matemática, mas chegou na hora e quis fazer direito e tiveram grande sucesso também. É curioso isso. E curioso o Diego falar dessa facilidade que a gente tem hoje, né? Porque hoje tem gente que... Pô, você quer que eu pegue uma cópia aqui no sistema pra você? Não, tá brincando, né? Pô, você não pode... E assim, eu peguei... Curioso que eu peguei a transição, né?
Peguei a transição do processo físico para o eletrônico. Eu comecei a estagiar bem cedinho também, assim, primeiro período. E meus primeiros 2 anos de estágio, eu acho, eu fui muito no fórum, muita carga, muita cópia, e depois fui acabando. No finalzinho da faculdade, já quase não via. Mas você falou, Diego, sobre sua entrada no direito tributário. Você também, possivelmente, não estagiou com mais nada, né? Não. Mas conta um pouco como foi esse começo. Você teve... Porque em muitas faculdades, não sei como era na PUC, o direito tributário só é visto no final, né? Então, muita gente tem até algum receio, pensa que tem matemática, número, e eu vim para cá para correr disso, então eu não vou me envolver com direito tributário. Você já chegou desde o começo, você já percebeu logo que você gostava, que era isso, você não tinha visto na faculdade, muito possivelmente. Então, como é que foi? Você pensou em algum momento, não, quero provar outra coisa, sei lá, quem sabe ser criminalista? Eu cheguei a pensar, assim, no 4º ano, por um estágio que eu fazia na época, acho que não tinha dado muito certo. E eu até pensei em mudar de área, mas acabei voltando pro tributário. Mas logo que eu comecei a faculdade, que eu fiz o primeiro estágio, eu gostava da matéria, só que eu não tinha tido na faculdade. E o escritório era muito pequeno e não tinha muitos temas diferentes, assim. Era mais aquele contencioso clássico, né? De mandato de segurança, de CND, ou algum tema da época, por exemplo, a ICMS, incidência de ICMS na importação de carro por pessoa física. Então a gente atendia clientes muito pequenos, né? Não tinha uma carteira de clientes grande. E aí naquela época existia um curso da GV que era online. A GV tinha uma série de cursos online de carga horária, sei lá, de 30 horas. E aí eu fiz logo no primeiro da faculdade esse curso de 30 horas que tinha de direito tributário. Tinha uma série de atividades semanais e tinha um orientador. Então o FGV nessa época estava na vanguarda. Hoje você tem uma porrada de cursos online. E na época tinha esse. Eu fiz esse de direito tributário. E eu lembro até hoje que lá quando eu estava, acho que no 2º ano da faculdade, saiu uma reportagem, depois vocês consultem aí quando que foi o ano, que chamava As Feras do Direito. E aí nessa reportagem, se não me engano era da Veja, tinha o Francisco Musnick do BMA, o Quiroga do Matos Filho, né, na época o Salles Freire do Tosini. Então tinham advogados e advogadas, né, dos principais escritórios. Aí falava como que era a vida deles, né? Aí falava como que era o ingresso nesses grandes escritórios, remuneração. Eu falei, pronto, gosto de tributário, tem essa lista aqui de grandes advogados, grandes escritórios. Então fui lá para casa e fiz uma listinha dos escritórios que eu queria tentar encontrar, sei lá, algum estágio, né? E só que, assim, eu nunca fui dos melhores alunos, nem no colégio, nem na faculdade, mas por um pouco de preguiça, por um pouco de achar que esse formato, assim, de prova que a gente faz com data marcada, com matéria dada, sabe, de decoreba e tal, ela é um pouco ultrapassada, talvez, eu diria. Só que acho que o processo seletivo dos escritórios passava um pouco por esse mesmo tipo de avaliação. Então eu lembro que eu fiz uma lista assim de uns 20 escritórios. Eu tenho a maior parte dos e-mails da época guardada ainda. Legal. Enviando currículo e tal. Cara, eu fui reprovado de todos os escritórios que você imagina. De todos os grandes. Eu já falei isso pra hoje que são amigos, pra Quiroga, pra outros profissionais, que eu falo, pô, na época, pro Gustavo Haddad, eu falo pra ele, pô, no Lefosse eu tentei também, fui rejeitado, Lefosse, Matos Filho, Tosini, Peronetti, então a lista já tava no final, eu tava fazendo estágio em escritórios menores e tal, e aí acho que eu tava no final do 4º ano, falei, vou tentar agora mais um pouco, fiz os últimos da lista, mandei currículo e consegui entrar no Levi Salomão, que na época também era um escritório de médio para grande porte, tinha uma área tributária bastante reconhecida, e eu fiz a prova lá, por sorte tinha caído uma matéria que eu estava estudando para DP na faculdade no dia, e caiu aquela pergunta, era dia de se ver, uma prova bem técnica. E aí eu entrei lá. Mas o legal que eu tenho... Depois a gente volta um pouquinho na história, mas... eu trabalhava no escritório que era o Siqueira Castro, e eu tive um chefe que hoje é juiz estadual, o José Gomes Jardim Neto.
E ele me passou uma lição que até hoje eu carrego e tento passar para o pessoal que trabalha comigo, que era o seguinte: olha, sempre que te pedirem alguma coisa, uma pesquisa que seja mais simples possível, naquele assunto você tem que colocar na cabeça que você tem que ser a pessoa mais preparada para responder sobre aquele tema. Alguém vai ter mais experiência que você, mais bagagem acadêmica, mas naquilo que você pesquisou, se você colocar na cabeça que você vai ser o melhor naquele ponto, a soma de vários trabalhinhos desses, você vai formando a sua bagagem, né? Então, quando me pediam, sabe, uma pesquisa de CND, código de receita, imposto de renda, eu sempre fiquei com isso na cabeça que ele passou. E aí, quando eu tava no Esqueracast, eu gostava bastante de trabalhar lá, principalmente com ele. Mas eu passei no Levi Salomão, que já era um desejo antigo de trabalhar lá. Eu falei pra ele, pô, recebi uma proposta de estágio no Levi Salomão. E eu lembro até hoje que ele comentou, falou, olha, seu perfil é mais despojado, você é uma pessoa que não é tão acadêmica e tal. E lá, e de fato, o Levi Salomão tem uma formação técnica muito boa, e principalmente porque 90% lá eram da USP. E ele falou, não é muito seu perfil. Aí, quando ele me falou isso, acho que eu tomei a decisão de que eu ia. Porque acho que eu pensei, pô, como assim não é pra mim, né? Falar que, tipo, não é pra mim. Aí eu me senti motivado. Cheguei pra ele e falei, acho que eu vou mudar, vou pro Levi Salomão, porque eu queria me testar também, né? Eu falei, pô, eu gosto pra caramba da matéria. E eu falei que é para um escritório, que ele falou que só tinha pessoal acadêmico bom, meio que dizendo sem querer, não é para você. Eu falei, não, é para mim sim. Aí eu fui para lá, entrei no Levi Salomão e dei um baita azar, porque eu entrei, acho que em outubro de 2008. Foi quando estourou a crise do mercado subprime. Eu lembro que os escritórios, principalmente os maiores, ficaram assim, devastados na época em termos de queda de trabalho, queda de volume. E logo que eu entrei, começou a cair enorme o número de trabalho. E eu acho que isso ajudou muito na minha formação, porque quando eu entrei lá e deu essa crise, a gente ficava muito tempo ocioso. Então eu já tinha esses GED da vida, né? Sistema de gerenciamento de documento, que você buscava por palavra e tal. Então todo dia eu chegava lá, buscava assim 5, 6 trabalhos que o escritório tinha feito no tributário sobre, sei lá, JCP, reestruturação setária, incorporação, e ficava lendo para pegar o jeito que eles escreviam, aprender uma matéria que eu não tinha visto na faculdade ainda. Então, apesar da crise, eu aprendi muito, não fazendo trabalho efetivamente, mas estudando trabalhos que o escritório tinha feito. E aí, por sorte, também tinha sido publicada há pouco tempo aliás, foi publicada em dezembro a 11638. Desculpa, 11637 11638 de 2007, que mudou o padrão contábil brasileiro. Eu peguei exatamente essa virada. Exatamente. E aí, quando entrou em vigor essa lei, eu tava nesse momento ocioso em termos de trabalho, mas estudando bastante. E aí foi quando eu falei, já que é um tema novo que todo mundo tá dizendo que vai mudar o paradigma de tributação corporativa, eu vou mergulhar nesse assunto. Foi mais ou menos isso. E aí, para chegar aqui, o escritório foi formado a partir da reunião de alguns sócios do Levi Salomão na época, para montar o VBSO. Legal. Eram 4 fundadores, né? O Paulo Vaz, o José Barreto, que depois acabou se aposentando, e por acaso o B hoje é Buranello, o Mário Shingaki e o Érico Aioli. E aí, 2 estagiários, eu e o Zé Alves, que nós 2 estamos aqui até hoje. Ele é sócio da área de mercado de capitais, eu tributário. Legal. Inclusive, pegando um gancho aqui, a próxima pergunta é justamente essa, né? Como você chegou até aqui, dentro já do VBSO. E é curioso porque você teve uma rejeição inicial dos grandes escritórios, né? Isso já poderia ter te desmotivado. E depois você teve que eu denominei aqui rejeição parcial, que falaram que não era o seu perfil e você falou, não, é para mim sim. E você foi e enfrentou, e acho que não se arrepende nem um pouco, a atitude correta certamente foi essa, e é um exemplo para a maioria dos nossos ouvintes, né? Porque nosso programa busca justamente aproximar os mais jovens dos não tão jovens assim, e a gente vem correspondendo, né, de acordo com os feedbacks que a gente recebe. Mas, enfim, se puder detalhar um pouquinho melhor como foi a trajetória já aqui dentro do VBSO, você acabou de mencionar que entrou como estagiário,
Hoje, acredito que todos saibam, mas o Diego é sócio aqui do VBSO e é uma referência para todos nós. Temos muitos amigos no IBDT, né, que todos te conhecem e falam, nossa, o Diego é uma referência para nós, devido à sua pouca idade para ser sócio de uma banca super renomada. Mas, enfim, conta pra gente como foi. Você já mencionou, como eu falei anteriormente, que entrou como estagiário. E, enfim, fica à vontade para contar um pouquinho da sua história dentro do VBSO. Legal. Você comentou de 2 rejeições. Acho que eu colocaria uma terceira que eu não colocaria na classe de rejeições, mas acho que acaba sendo um ingrediente que influenciou bastante a trajetória. Eu comecei dizendo que eu fazia no colégio biológicas, né, para prestar medicina. E eu nasci em São Paulo, mas fui muito novo para Guarulhos. E quando eu estava na 8ª série, na 7ª para 8ª, a gente decidiu se mudar para São Paulo, por um conflito de moleque da época que depois a gente vai falar um pouquinho sobre, pelo que vocês comentaram, de hobby e tal. Sempre fui jogar bola, de ter amigos assim da área do esporte e tal. Eu jogava bola, tinha muita amizade assim com o pessoal de rua e tal. E aí eu arrumei uma briga no colégio, tava acho que na 7ª série, o pessoal que arrumou briga era do 3º colegial, daí eu falei, vou chamar meus amigos pra me defenderem. Aí eu liguei pra um deles, na época, no intervalo, e falei, você pode vir aqui me defender, porque tem uns caras mais velhos querendo me bater na saída. Só que aí nisso ele foi chamando um, foi chamando o outro. Quando eu saí, o intervalo da 7ª série, a saída da escola era 12:30, 12:30 e saía 1:15 o pessoal do colegial, do ensino médio. Quando eu saí 12:30, eu fiquei branco, assim, porque quando eu olhei, tinha uns 50 pessoas lá fora com um pedaço de pau, skate, um monte de carro da polícia chegando, aí chegou camburão, levou um monte de gente pra delegacia. Aí eu meio que fui convidado a me retirar do colégio, já estava no final do ano, então minha mãe já estava pensando em me colocar num colégio em São Paulo para poder prestar medicina, um colégio que tivesse mais preparo, assim, mais histórico de sucesso e ingresso em medicina. Então, por esse fator, para entrar em medicina, minha mãe se mudou para São Paulo, colocou a gente num colégio daqui. E aí, quando eu falei no 3º colegial que não ia prestar medicina, ela ficou totalmente decepcionada, né? E aí, ao longo da faculdade, com DP todo ano, morando em República, logo no primeiro ano da faculdade, a gente tinha um grupinho lá que fez algumas bagunças lá. O diretor, não sei, chamou a gente lá pra conversar, chamou a mãe da gente, falando que ia jubilar a gente da faculdade e tal. Aí minha mãe ficou super decepcionada. E aí, ao longo da faculdade, como eu não conseguia o estágio no lugar que eu queria, e tava chegando próximo do final da graduação, minha mãe tava um pouco decepcionada ainda, tal, com o rumo que minha carreira tava tomando. Aí quando eu me formei, como qualquer recém-formado ainda, fica mais apertado. Minha mãe tinha uma programação na cabeça dela que depois a gente foi se resolvendo ao longo do tempo, mas ela sempre jogava na cara que, fiz tudo pra você fazer em medicina, mudei a minha vida, mudei de estado, ou de cidade, não sei o quê, então ficava com isso na cabeça. E aí quando ela meio que jogava isso na cara, eu falei, eu preciso ser bom no que eu vou fazer. Acho que não porque eu gostava só do tributário, mas eu falava, quero provar pra ela que vou ser um baita advogado. Então, quando eu estudava, que eu queria ir atrás das coisas, assim, pra crescer, era mais pra mostrar pra minha mãe que, deu certo. Cheguei, né? Cheguei. E aí, acho que juntando tudo isso, foi... caminhando aqui, o pessoal sempre deu muita liberdade, oportunidade pra gente aqui no escritório, diferentemente de um escritório grande, um escritório menor. E não só menor, mas recém-criado, te dá um caminho mais livre, né? Uma raia mais livre para você crescer. Então, acabou juntando o útil ao agradável, né? Alguém com muita vontade de trabalhar, crescer, e o escritório que tinha pouca mão de obra, né? Na época, né? Era um sócio, uma advogada que depois saiu, que era sênior na época, e 2 estagiários. Então, a gente ficou com a raia livre. Quantos anos você tá aqui no VBSO? Desde o primeiro dia, há 12 anos. Legal. 12 anos foi novembro de 2009, são legal. 13 anos, né? 13 anos. Muito legal. Mas você era estagiário ainda quando o escritório foi criado? Sim.
eu era estagiário, me formando, estava em novembro, tinha passado na OAB. No meu ano, foi a primeira vez que você podia prestar a OAB antes de formar. No nono período, né? Foi. É. Eu prestei acho que em março ou julho e já tinha passado na OAB antes de me formar. Foi acho que a primeira vez que permitiram. Ainda nesse papo do escritório, Diegão, como é que foi pra você você falou do aprimoramento técnico e como você estudava e por diversas razões a coisa começou a fluir, talvez mais pro final da faculdade ou até depois de formado. Assim, é até curioso você falar isso, porque você é um cara tido como muito técnico no mercado, né? Todo mundo sabe que você é um cara que faz trabalhos muito minuciosos, complexos, e eu talvez estivesse esperando você falar que não, porra, eu só tirava 10 na faculdade, no colégio, assim, pô, eu recebia a bolsa, e não era bem assim, então... Mas talvez a coisa tenha acontecido mais, esse teu desenvolvimento técnico, claro que também na faculdade, mas muito durante sua carreira, eu imagino. Mas, além dessa área técnica, você também é um cara que tem boas habilidades comerciais, assim, que é algo que nos admira muito, né, Vini? Porque a gente vê que é raro no mercado você ter um cara técnico, é raro no mercado você ter um cara comercial. Você tem as duas coisas. E assim, eu fico olhando algumas pessoas pouco mais velhas que eu, como é o seu caso, e admiro muito essa... Não só habilidade, mas esse desejo de ser comercial também, porque você tem que estudar a coisa, né, também, né? E não é só querer, é algo que, claro que tem a questão inata, mas também tem o desejo e o estudo e a Tem vontade. muitas pessoas que querem e não conseguem, né? Exato. E assim, conta um pouco como foi a abertura que o Story te dava para estar com os clientes desde cedo, para estar propondo novos trabalhos para quem já estava na casa, quanto para trazer também gente que não estava ainda. E como foi para você no começo? O Paulo ele já te dava essa abertura? Ou você foi galgando essa confiança ao longo do tempo e a coisa foi acontecendo? Não, o Paulo sempre foi um baita incentivador. Ele, eu brinco que ele foi o meu segundo pai, né? Porque no escritório você acaba convivendo mais tempo com as pessoas do escritório do que com a sua família na maior parte do tempo, né? E nesse meio do caminho, meu pai faleceu em 2020. Mas antes disso, eu sempre convivi com o Paulo. Quando era no começo do escritório, eu vivia assim no sítio dele fim de semana, ia lá, convivia com os filhos dele e tal. Então ele teve uma relação assim muito próxima de amizade e profissional também. Mas com relação à parte comercial, eu acho que um pouco dessa história que eu contei pra vocês de ter muita amizade, praticar esporte na época que eu era criança, adolescente e tal. Eu acho que ajuda muito a habilidade social, de você criar relacionamento, fazer amizade. Hoje eu acho que talvez essa parte de se relacionar com as pessoas, conhecer gente e tal, é mais importante do que a parte técnica. Porque o técnico é meio que pressuposto, né? O cliente procura você sabendo que, ou pelo menos imaginando que você tenha conhecimento técnico. E você, com certeza, tem pessoas que são muito mais técnicas do que você no sentido de estudiosas, que se debruçam sobre determinado tema, só que não conseguem, por exemplo, vender aquele conhecimento no mercado. Mas eu acho que a relação em si ela é muito importante. E eu lembro que quando eu era estagiário no Levi Salomão, eu ia muito em plantão fiscal. Né, quando surgia a dúvida, hoje em dia não tem, o pessoal não tem esse hábito, mas tinha uma plantão fiscal, eu lembro até hoje, na rua Luiz Coelho, que é aí perto da Paulista. Então era frequente, não tinha chat da Receita, como tem hoje, então você ia até lá fisicamente. E toda pesquisa que fazia, assim, às vezes eu saía da faculdade, como eu fiz PUC, que era ali perto, né, descendo do Dr. Arnaldo, você chegava na Paulista rapidinho, às vezes, mesmo sem pedirem pra mim, eu ia no plantão fiscal. E eu ia tanto lá que eu acabei conhecendo o pessoal do plantão, aí pegava e-mail, o pessoal deles falava assim, pô, me manda e-mail e tal, você vem aí direto, manda e-mail, liga. E aí, quando eu tinha que resolver algum problema, assim, relacionado a outras áreas, câmbio, eu ligava pro Bacen, CMN, ligava pra agência reguladora, eu sempre ligava, fazia amizade e tal. Então, eu saí do Levi na época, vindo pro VBSO, eu lembro que eu tinha uma lista que eu guardava, eu tenho até hoje, que era a lista de contatos relevantes.
assim, de todos os setores que eu atuava, que eu fazia amizade, eu já tinha um telefone. Aí eu ouvi alguém falando de outro setor, precisava tirar uma dúvida de câmbio. Eu falei, liga pro fulano de tal nesse número, se quiser eu ligo, falo o problema pra ele e tal, tento te ajudar. Então eu sempre achei que contato é um baita ativo que você tem. Porque um cliente que você atende hoje pode sair da empresa que ele está e ir para outra, ele vai lembrar de você. Alguém que é, por exemplo, advogado de escritório hoje, pode sair e assumir a diretoria jurídica de uma empresa. Então, assim, a parte comercial, acho que ela é treinável, mas você tem que gostar de pessoa, né? Porque senão você fica uma pessoa artificial. Vou agora fazer amizade com todo mundo. Você vai chegar numa reunião e você não vai ser você. Acho que cada um tem que achar seu estilo, né? Ser fiel a ele e não criar um personagem que você não consiga sustentar no longo prazo. Né? Uhum. Quantos dos 50 da porta do colégio se tornaram clientes? Acho que desses nenhum. Talvez de advogados criminalistas algum. Né? Tributário nenhum. Eu sempre me recordo, né, do episódio de vocês do Direito Carreiras, né? Que a gente sempre fala que é um exemplo para todos nós, é um modelo aqui para o Javentex. E eu me recordo do episódio, agora eu não lembro se isso foi dito no episódio com o Quiroga ou com o professor Chueri, mas que um forneceu ao outro o que faltava, né? O Quiroga forneceu ao professor Chueri esse viés um pouco mais social, né? E o professor Chueri falou pro Quiroga que ele tinha que estudar mais, né? Então isso é muito interessante, como o Ti falou. Acho que a mescla desses dois componentes, né? Dessas duas qualidades é a receita do sucesso, né? A gente tem acompanhado muito bem isso aqui. Mas agora, tratando especificamente de CARF, né? A gente sabe que você tem uma atuação muito intensiva no CARF. E, enfim, a gente queria saber quais foram os casos mais desafiadores até hoje, né? O CARF tem caso desafiador toda semana, né? Como os noticiários nos reportam. Mas conta um pouco pra gente como é a sua atuação no CARF e qual foi o caso mais desafiador, mais interessante até hoje. Olha, o escritório, quando ele foi criado, ele não atendia contencioso, né? Nem judicial, nem administrativo. No mês que a gente montou o escritório, começou o primeiro caso administrativo. Um cliente que era da outra estrutura, teve um auto de infração e passou pra gente. Então, nesse caso, que a gente já, lógico, trabalhava no outro escritório como contencioso, com um contencioso administrativo, judicial, mas quando a gente veio para cá numa estrutura mais enxuta, a gente falou assim, vamos fazer consultoria e com o tempo a gente vê se vai montar uma área específica de contencioso. Não deu nem tempo de pensar se a gente ia se dedicar a isso ou não, porque veio o auto de infração e era um auto grande na época, acho que eram uns 350 milhões em valores de 2009. Nossa. E aí a gente teve que tocar esse caso. Talvez ele seja mais desafiador porque tenha sido o primeiro, já como advogado, que eu participei assim, ativamente do caso. Mas, assim, ao longo do tempo, eu acho que tem uma lista de casos que eu acho que são relevantes para mim, né, no meu ponto de vista, seja pelo desafio de ter feito a primeira sustentação oral, que eu fiz em 2012, se não me engano. Então, eu tinha 2 anos e pouco de formado, né, 3 anos de formado. Então, isso é o legal também do escritório menor, né? Que na época você tinha essa possibilidade. Mas talvez, assim, um emblemático que eu me recordo, assim, de bate-pronto, é um que eu fiz a sustentação oral junto com o Quiroga, um caso que a gente tocava junto de um fundo de investimento em participação. Foi um dos primeiros casos que chegou no CARF, da leva de Monte, que agora depois disso foi julgado, de FIP, que a Receita entendia que quem tinha alienado não era o FIP, era ou o cotista do FIP, pessoa física ou jurídica, depende de cada estrutura. E a gente fez uma sustentação oral juntos. E esse caso foi emblemático, não só porque eu já tinha outros casos com o professor Quiroga, ele sempre deu muitas dicas de CARF quando a gente se encontrava lá, mas porque a gente defendeu junto um caso que foi vitorioso por nulidade, né? E acho que eu citaria esse como um relevante. Veja como é curiosa a vida, né? O Miguita falou que na faculdade viu o Quiroga lá na revista e pensou, quero trabalhar com esse cara. E aí, mandou o currículo pro Mate Filho e alguns anos depois estava tocando um caso junto. Era o mesmo cliente, estavam fazendo a defesa, fazendo a sustentação oral Muito legal. No CARF junto. Muito louco. Eu lembro quando eu decidi vir para São Paulo, eu analisava e estudava
estudava o mercado daqui, quando era estagiário ainda da faculdade, e via alguns advogados que eu admirava, e alguns escritórios que eu queria conhecer, etc. E depois de pouco tempo aqui, várias pessoas que eu olhava lá, hoje são meus amigos e pessoas que eu conheço e tal. Então Isso é muito legal. muito louco, né? Como o mundo gira rápido e pessoas que você olhava, pô, que legal, isso deve ser, pô, esse cara deve ser muito bom e tempo depois o cara vira algum próximo, vira seu amigo, vira um colega. E a história do Matos Filho que você comentou do processo seletivo, essa eu lembro porque foi engraçada, porque eu sempre chegava atrasado nos compromissos e tal. E eu falei assim, cara, no Matos Filho eu não vou chegar atrasado. E a PUC é na Doutor Arnaldo, o Matos Filho era na Paulista. Cara, coisa de 10 minutos de ônibus. Aí eu falei, essa não tem como atrasar, né? Aí eu saí da República, que eu morava em frente à faculdade, fui lá na Doutor Arnaldo, peguei o ônibus. Quando o ônibus tava subindo, tudo parado. Eu falei, cara, não é possível, o que tá acontecendo? E aí tudo parado, mau trânsito. Aí quando eu perguntei pro motorista, o que tá acontecendo, não sei o que tal, ele falou assim, cara, é desfile da Seleção Brasileira de Vôlei em Carro de Moura, acho que eles tinham sido campeões olímpicos, sabe o que era da época? Cara, eu sei que eu cheguei assim, 45 minutos atrasado, aí cheguei, sentei assim, todo cansado, suado, aí o moço começou a me entrevistar, a advogada e um advogado. Ela, e como é que foi a conversa com a fulana e tal? Deu, qual fulana? Ela, não, com a RH, porque primeiro é no RH, depois aqui. Eu falei, não, mas não sabia, acho que eu errei o endereço, então. E era um prédio administrativo do Matos Filho que era do outro lado da Paulista, do outro lado da rua. Aí eu cheguei, tive que sair atrasado, me atrasei no RH, me atrasei no... Talvez tenha sido isso que ele atrapalhou um pouco. Atrapalhou um pouco na aprovação do Matos Filho. Sensacional. Você tá falando de pontualidade aqui, a próxima pergunta que é uma pergunta boa. O Vini sempre fala que às vezes as pessoas vão falar com ele para pular para essa pergunta. Não sei se você vai dizer pontualidade, mas a gente gosta de perguntar as características importantes para o jovem, assim. Quando chega um advogado mais júnior, um estagiário para trabalhar com você, o que é que você pensa que esse cara precisa ter ou que você acha relevante que ele tenha para construir uma trajetória de longo prazo com você ou longo prazo na carreira, mas que faça um bom trabalho pontual no escritório? O que é que você acha que essa geração que está vindo agora precisa ter, eventualmente até nem tem, muitas vezes? Conta um pouco na sua visão de quem já passou mais ou menos talvez pela parte mais difícil do perrengue. Como você vê? É difícil escolher, acho que uma característica, mas uma coisa que eu sempre converso com o Diogo, que trabalha comigo há, sei lá, uns 10 anos pelo menos, ele entrou no primeiro mês da faculdade também. É fruto de um vídeo que quem quiser jogar no YouTube vai achar fácil, do professor Clóvis de Barros Filho, professor de filosofia. Eu fiz alguns cursos com ele lá na Casa do Saber, é um cara super Universidade de São Paulo bacana. também, né? Hã? Universidade de São Paulo, ele é professor da USP, né? Isso, professor da USP. Eu cito o professor Clóvis algumas vezes aqui no podcast, eu adoro. E ele tem um vídeo que chama Abril, né? Dele explicando que os jovens, as pessoas têm que ter bril. E ele explica que quando ele estava fazendo um curso lá na França, o professor passava um texto, né? Ou era um texto, desculpa, eu esqueci o nome do texto que ele passava, enfim. Mas o que ele falava era o seguinte, você não pode deixar que as pessoas falem, isso não é pra você. E tem a ver com um pouco da história daquele meu chefe lá que me ensinou muita coisa. Então acho que os jovens têm que ter brilho, no sentido de que é pra você sim, você tem que estudar, você tem que se dedicar, porque o que eu percebo às vezes é que as pessoas hoje têm muito acesso à informação, é muito fácil ter informação, mas nem sempre de qualidade, nem sempre isso facilita a formação da pessoa. Porque quando você tem tudo de mão beijada, pega um precedente do CARF, pesquisa de experiência sobre tal assunto. Vai achar fácil. Hoje em dia tem até chat GPT aí que vai te ajudar a achar. O problema é que a pessoa não se preocupa, mas por que ele está perguntando isso, essa jurisprudência? Um tema de ágio, por exemplo, que é um tema que todo mundo trata como complexo. Você vê, no geral, já fala assim, putz, esse assunto é muito complexo, eu sou recém-formado, então acho que ainda não é para mim esse assunto. Então acho que essa vontade de querer ir atrás, né, de estudar, não no sentido clássico, acadêmico, só estudar, né,
de aprender mesmo. Uhum. E eu acho que jovem também hoje tem uma... Esqueci o nome desse outro professor que também é da USP, vou ver se eu lembro, daqui a pouco eu falo, que ele fala a diferença entre aluno e... Desculpa, fugiu agora Uhum. o nome, mas ele fala que é diferente. O pessoal vai pra aula, por exemplo, no INSPER, no IBMEC, não sei o quê, e acha que estudou. Só que o estudo é uma atividade solitária. Aquilo que você faz em casa sozinho e tal. Lá você, no máximo, vai ouvir, vai participar de uma aula e tal. E aí acho que a chamada que ele apresentava no jornal o Brasil tem muitos alunos e poucos estudantes. Legal. Então, porque você, quando vai numa atividade coletiva, que é uma sala de aula, você não está estudando. Você está lá, talvez recebendo alguma orientação, captando algum conteúdo. Estudar é isolado, é você com você mesmo, né? Então, eu acho que isso é importante, saber uma diferença entre cursar um MBA, uma pós e achar que o diploma vai te transferir um conhecimento por osmose e você estudar por conta própria, né? Acho que eu diria isso. Sensacional. Algumas características, né? E aí, no meu modo de ver, você já falou aqui, né? Acho que ficou muito claro que você sempre demonstrou muita personalidade, né? No sentido positivo da palavra, né? Acho que as pessoas às vezes podem confundir um pouco ter personalidade com grosseria, né? Super. E, enfim, acho que isso é muito importante. O brio, de fato, o jovem com certeza tem que ter, né? Aqui tô falando como uma pessoa que não é tão jovem assim, né? Que já foi muito processo físico, de fazer carga de processo físico. E, enfim, eu concordo plenamente. Tá falando de você ou do Diego? Eu concordo plenamente com o que você falou. Para não entregar a idade, né? Acaba com o Jovem Tex. Mas brincadeiras à parte. Diego, agora a gente vai partir para a última pergunta aqui, última curiosidade. Conta um pouco pra gente como que é o Diego fora do direito. Você já falou que sempre praticou esporte, né? Mencionou exclusivamente também o futebol. Mas, enfim, o que você gosta de fazer, hobby? Aí fica à vontade, pode indicar um livro, uma música, um esporte. O que você tem feito aí? Diego é recém-pai, né? É verdade, Diego, terceiro filho, né? Terceiro filho, então assim, eu tenho 3 filhos, então eu gosto de me dedicar aos filhos, à família. Acho que nesse aspecto do home office, que hoje é bastante difundido, é uma das vantagens, né? De você poder trabalhar de casa, conviver mais com os filhos. Mas de hobby eu gosto de futebol, né? De assistir futebol, de jogar futebol. Gosto de tocar pandeiro, tenho uns instrumentos aqui no escritório. Quando não tem um happy hour, a gente já desce os instrumentos. Fazer churrasco, né? Que hoje vai ter churrasco, inclusive. Aqui no escritório a gente vai acender a churrasqueira daqui a pouco. O Jovem Tex tá dentro, né? Tô convidado, o pessoal da gravação aqui tá convidado também. Gosto de fazer churrasco, receber amigos em casa. Música, tenho também um gosto um pouco peculiar aí pra advocacia. Eu gosto de rap nacional e samba e pagode, são os 3 tipos de música que eu ouço. É carioca, Diego é carioca, né? Diego é carioca. E gosto de assistir filme. Série eu não gosto muito porque eu sou um pouco ansioso, então se eu começo a assistir uma série e gosto, aí eu quero assistir tudo de uma vez só e acaba me atrapalhando. Como eu voltei a fazer exercício em outubro do ano passado, tenho procurado dormir relativamente cedo, acordar cedo, eu vou pra academia todo dia e tal. Então se eu começo a assistir uma série e passo a noite virada, eu acabo perdendo. Eu acho que no geral é isso. Eu falo que eu parei no Play 2, porque tava atrapalhando minha vida. Infelizmente eu tive essa percepção cedo, eu falei, não, isso aqui não tá dando. Virar madrugada jogando, eu falei, não, vou parar. Inclusive tem um PlayStation que a gente joga, e não é só de enfeite, a gente joga bastante. Não é o 5 ainda, é o 4, mas a gente faz campeonato aqui também, vocês estão convidados. Olha aí. Eu não sei jogar, parei no Play 2, como eu falei. Mas a gente fica na cerveja aqui, né? Bom, Diego, cara, a gente agradece muito a sua vinda, não, né? A nossa vinda aqui pro escritório, o convite da gente fazer o podcast aqui. A gente tá muito feliz. É uma honra pra gente entrevistar e bater um papo, conhecer tanta gente especial. Eu lembro que você falou da história do brio do jovem, assim, de você pegar um texto, você tem que
ler até entender, senão como é que você vai dormir se você não entender, né? E isso vale um pouco para tirar os projetos do papel também. Assim, eu quero fazer isso, eu acho que é importante fazer isso. E pô, como é que você não vai tentar fazer, né? Isso foi um pouco... Eu lembro quando eu tive a ideia de começar o podcast, assim, como foi difícil achar alguém, assim. Eu conheci o Vini no IBDT, ele mora no Rio, eu moro em São Paulo. E, putz, eu tinha, assim, era uma meta no ano começar e me incomodava, porque eu achava que não dava pra ser só. Eu precisava achar alguém. Aí eu lembro, num conversa de alguma coisa técnica assim no IBDT, eu disse, pô, esse cara entende alguma coisa aí e tal. Aí, pô, ele até ele é um cara educado, assim, eu falo com esse cara no WhatsApp aí. E estamos aqui depois de alguns meses, a gente conheceu muita gente bacana e, porra, valeu muito. A gente tá aqui, mostra que a coisa valeu a pena. Exatamente. Então a gente agradece muito. Já vê até que você tá avançando, né? Hoje pelo convite. E está muito feliz. Eu passo a palavra aí pro Vini pra ele passar depois pra você, pra gente finalizar e a gente te agradece muito. É só reforçar mesmo o agradecimento, acho que isso é muito importante. A gente chega a ser chato, né? Porque a gente repete isso quase que todo episódio. Nosso principal objetivo é ajudar, né? E a gente recebe sempre feedbacks tanto positivos quanto não negativos. Acho que todo feedback é positivo, dos nossos amigos, né? Principalmente as pessoas mais próximas do IBDT Jovem, e a gente vem conseguindo alcançar o nosso propósito. E quando você faz o convite a nós para que a gente venha aqui no escritório, é muito importante para a gente e para quem está nos assistindo também. E hoje foi muito bacana conhecer um pouco melhor sobre a sua vida, a sua carreira. E, enfim, muito obrigado, Diego. Eu vou passar a palavra para você para as últimas considerações. Não, eu que agradeço o convite de novo. Vocês estão convidados também para o churrasco. O pessoal de casa não vai conseguir assistir e participar. E espero que tenha muito sucesso aí, mais sucesso, né? O programa de vocês e tenha vida longa. Obrigado, pessoal.